Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-vos com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, faço estes 10 minutos de oração junto ao túmulo de Pedro. A propósito de uma formação que por estes dias faço em Roma, gravo precisamente estes 10 minutos de oração de frente à Basílica de São Pedro, de frente ao túmulo de São Pedro. E Pedro, Senhor, que deste como um pilar da Igreja, uma coluna da Igreja, e que nos ensinaste a viver assim, com Pedro, até ti, Senhor, por meio de Maria. É isso que eu quero fazer. Quero ir até ti, por meio de Pedro, com a presença sempre da Virgem Maria na minha vida. Neste dia em que falas em multiplicar, não é em somar, é em multiplicar. É muito mais que somar. É extraordinário pensar nisto. Às vezes, não é? Podia dizer, contigo é sempre a somar, Senhor. Mas não. Contigo é sempre a multiplicar. E isso é extraordinário. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse a multidão a Jesus: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto os nossos pais comeram o maná, conforme está escrito, deu-lhes a comer o pão que vem do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão que vem do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão que vem do céu. O pão de Deus é o que desce do céu, para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. É a ti que eu quero ir, Senhor. Como dizia há pouco, com Pedro, quero ir até ti, por auxílio também da presença da Virgem Maria na minha vida. É até ti que eu quero ir. E por isso eu quero ir até ao pão da vida, ao pão que desce do céu e que me faz nunca mais ter fome. É a ti, é contigo que eu quero estar, Senhor. Há dias tive a graça de poder visitar a casa-mãe de uma congregação feminina chamada Servas Nossa Senhora de Fátima. E foi fundada precisamente por uma senhora portuguesa, Luísa Andaluz. Tem um processo de beatificação a correr e Luísa Andaluz, portuguesa como nós, fundou esta comunidade, esta congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. E tive a graça de visitar a casa-mãe, de estar junto ao túmulo desta serva de Deus e de compreender que havia dois pilares, duas colunas na vida desta mulher. A Virgem Maria, presente, e por isso também daí esta devoção a Nossa Senhora de Fátima, mas um outro pilar que não era de todo esquecido, mas muito, muito, muito importante para a vida de Luísa Andaluz, a Eucaristia. A comunhão do corpo de Cristo, do pão vivo, deste pão que se come e não mais se tem fome. E curiosamente as irmãs assinalaram na sua casa-mãe este sinal importante, esta presença importante da missa na vida de Luísa Andaluz, com um sacrário em jeito de coluna que atravessa a capela, porque a capela se estende com, digamos assim, com uma cripta e também com um coro alto, e o sacrário como coluna estende-se também. E é extraordinário isto, ajudar a pensar que a Eucaristia é uma coluna da minha vida. A Eucaristia é uma coluna importante.
E foi precisamente assim que comecei a rezar-te, Senhor, lembrando da coluna que é Pedro, na vida da Igreja, pois é assim também contigo que eu quero estar, a reconhecer a Eucaristia, a tua entrega como uma coluna importante da minha vida. Diante desta Basílica de São Pedro, imponente, que fala por si, vemos este obelisco, esta cruz no meio da praça, na Praça de São Pedro. Há que haver colunas na nossa vida. E é precisamente por isso que a Basílica de São Pedro tem de um lado a imagem de São Pedro, a grande imagem de São Pedro, e do outro lado a imagem de São Paulo, muito grande. As colunas da vida da Igreja. Senhor, que a Eucaristia, que a missa seja uma coluna na minha vida. E que este pão eu o queira comungar mais. Talvez seja precisamente isto que às vezes me pode... Eu já sei, não é? Mas não ser o suficiente. A certa altura podemos correr o risco de estar na missa apenas por hábito, mas não por ter fome de Ti, Senhor. O Senhor Patriarca, o Bispo de Lisboa, escreveu uma carta muito recente, agora no domingo de Páscoa, a todos os diocesanos, a todos os homens de boa vontade, e dizia precisamente isso, que nas missas não se pode estar apenas por rotina, por hábito. É preciso estar porque se quer estar, porque se sente esta necessidade de estar perto de Jesus, porque queremos que este apelo de Deus continue a ecoar no nosso coração. E por isso, não estar na missa só porque temos de estar, porque tenho de estar, porque já era assim com a minha família, porque já era assim à minha volta, mas estar na missa mesmo porque se quer, porque quero comungar Jesus, porque quero estar contigo, Senhor, quero escutar a Tua palavra. És Tu, Senhor, que me dás este alimento de vida eterna. É contigo que eu quero estar. Há dias celebrei a aniversário da minha primeira comunhão. É uma data que se calhar fica pouco na cabeça. Bem, a do batismo espero que sim, que essa esteja na cabeça. A do crisma, talvez. A da primeira comunhão, talvez menos lembrada, menos recordada em festa. Mas fazia precisamente aniversário. Extraordinário. Que tinha comungado pela primeira vez. Isto parece, realmente é giro olhar para trás e ver. Fez 21 anos que comunguei pela primeira vez. E por isso, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de vos ter recebido pela primeira vez. Que seja sempre a primeira de muitas comunhões. Era assim que eu falava às crianças da paróquia, quando se preparavam para a primeira comunhão. Que seja a primeira de muitas. Não seja só uma vez. Porque este alimento é o alimento que me traz a santidade, a salvação. É preciso deste pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Dizia Jesus hoje no Evangelho. É precisamente isto que eu quero, este pão do céu. Faz-me ter fome de Ti, Senhor. Faz-me ter sede de Ti, Senhor. Que eu nunca perca este apelo. E, sobretudo, que eu procure, que eu busque, que eu não cruze os braços. Não dá para estar de braços cruzados. É muito grande o apelo à conversão, o apelo a estar contigo, a alimentar-me de Ti. É muito giro ver como as crianças fazem tanta festa por receber Jesus pela primeira vez. Hoje quero fazer festa, Senhor, porque é novamente receber-te, como se fosse a primeira vez. Recordo por isso aquelas palavras da Santa Teresa de Calcutá. Padre, celebra a tua missa como se fosse a primeira, a única, a última vez. Porque é sempre novo este encontro contigo, Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.